Paz do Senhor Jesus Cristo, querida irmandade deste canal Atalaia da Última Hora. Vamos gravar aqui uma mensagem. Esta mensagem ela vem esclarecer para os fiéis dizimistas que o dízimo que eles pagam nas vossas igrejas é um dízimo antibíblico e anticristão. E ainda mais eles têm base em Mateus 23, dizendo que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. Então nós vamos nesta mensagem esclarecer, com base nas escrituras, que o dízimo que eles pagam não é bíblico, nem sequer bíblico é. Ele é anticristão e antibíblico. Então, Deus em Cristo seja louvado. Amém. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Como para tudo tem o seu tempo determinado por Deus, nosso Pai Celestial, nestes últimos tempos, aprove a Deus levantar os seus atalaias na terra para revelar segredo dos céus, que só poderia ser revelado nos últimos tempos, antes do toque da última trombeta. E um dos segredos dos céus, que está sendo revelado nos últimos tempos para os atalaias da última hora, é o segredo das Escrituras Sagradas nos seus originais. Deus, pela sua grande misericórdia, tem nos revelado o segredo das Escrituras Sagradas nos seus originais. Não podemos acrescentar e nem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Por quê? Tem um ditado popular que diz: texto sem contexto vira pretexto para se pregar heresia de perdição. Até hoje, eu nunca ouvi um pregador pregar textos e contextos de Mateus 23, versículo 1 a 28. O inimigo das nossas almas não permite que os religiosos entendam os textos e contextos das Escrituras Sagradas. Estas palavras que está escrito em Mateus 23, versículo 1 a 28, são palavras do próprio Jesus Cristo, o nosso Divino Mestre. Vamos meditar um pouco em Mateus 23, 1 a 28. Conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 14, versículo 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse quando eu estive nesta baixa terra. Somente o Espírito Santo pode nos fazer lembrar de todas as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. Vamos ler textos e contextos de Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 28. Então falou Jesus Cristo às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, o que vos disserem, isso fazei, e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque eles dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens, mas eles, mesmo nem com um dedo, querem mover. Todas as suas obras, eles as fazem a fim de quê? De serem vistos pelos homens. Pois alargam seus vestidos, aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e de serem chamados pelos homens de Rabi. Vós, porém, não querais ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra
vos chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamado de guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior entre vós há de ser o vosso servo. Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, e nem aos que querem entrar, vocês impedem de entrar. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, e sobre pretexto de que fazem longas orações, por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque percorrei mar e terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito um prosélito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Insensatos e cegos, pois quem é maior, o ouro ou o santuário, ou o que santifica o ouro? E quem jurar pelo altar, isso nada é, mas quem jurar pela oferta que está no altar, esse fica obrigado ao que jurou. Cegos, pois qual é maior? A oferta, o altar, o que santifica o altar? O que está sobre o altar? Esse fica obrigado ao que jurou. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto está nele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitidos o que é mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devieis fazer, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo também. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de imundícia. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de mortos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Assim também, vocês têm que limpar o exterior, as coisas exterior e as interior também. Assim também são vós exteriormente. Pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de incredulidades. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, vocês nunca ouviram uma pregação sobre o significado das palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em Mateus 23, versículo 1 a 28. Irmãos, fui interrogado por um irmão de um sistema religioso sobre Mateus 23, 23. O irmão me disse: irmão, o que eu dizia, o que eu achava sobre Mateus 23, 23.
porque todos os pastores entendem, Mateus 23, 23, que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. Irmãos, o apóstolo Paulo disse que quando o homem não quer obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 a 12. Irmãos e ouvintes, o homem que lê Mateus 23, 23 e entende que o Senhor Jesus Cristo mandou pagar dízimo, está com a operação do erro na sua vida ou na sua mente. Somente uma mente cauterizada entende que o Senhor Jesus Cristo estava mandando os cristãos pagarem dízimos. Vejamos Mateus 23, 1. Então falou Jesus Cristo às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Em Mateus 23, 23, o Senhor Jesus Cristo disse para os escribas e fariseus: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo de tudo, até da horta do vosso quintal. Vocês dão o dízimo, mas omitem o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Porém, devieis fazer estas coisas sem omitir aquelas. O Senhor Jesus Cristo não estava mandando os seus discípulos pagarem dízimo. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo para os escribas e fariseus que eles estavam assentados na cadeira de Moisés. Os fariseus e os escribas deviam pagar o dízimo, mas não omitissem o mais importante da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. O Senhor Jesus Cristo estava vendo que os escribas e os fariseus pagavam os dízimos de tudo que eles ganhavam, até de uma hortaliça do quintal, eles dizimavam, para não roubarem a Deus. Os fariseus entendiam pela lei que quem não pagasse os dízimos estavam roubando a Deus, isso pela lei. E por roubarem a Deus, não tinham o direito de entrar no reino de Deus. Irmãos, imagine o Senhor Jesus Cristo dizendo que os fariseus eram hipócritas, porque pagavam o dízimo de tudo quanto eles ganhavam, mas negavam o mais importante da lei. Para os escribas e os fariseus, o mais importante da lei era pagar os dízimos de tudo que eles ganhavam. O Senhor Jesus Cristo estava repreendendo os fariseus, porque eles pagavam os dízimos de tudo, mas se omitiam de cumprir o mais importante da lei. O mais importante da lei para o Senhor Jesus Cristo não era pagar dízimo. O mais importante da lei para o Senhor Jesus Cristo é a misericórdia, a justiça e a fé. Para o Senhor Jesus Cristo, os escribas e os fariseus eram hipócritas, injustos e negavam a fé em Deus. Irmãos e ouvintes, o inimigo das nossas almas tem cauterizado a mente dos líderes religiosos que entendem que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. Líderes religiosos que interpretam Mateus 23, 23, que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. Somente uma mente cauterizada pode entender Mateus 23, 23, dizendo que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. Diz um provérbio popular: texto sem contexto vira pretexto para a heresia de perdição. O que é que os dizimistas entendem? Filtrar um mosquito e engolir um camelo? Quem era que filtrava um mosquito e engolia um camelo? Era exatamente os dizimistas que filtravam um mosquito e engoliam um camelo. O que significa para os dizimistas filtrar um mosquito e engolir um camelo? É exatamente
O que os escribas e os fariseus faziam? Pagavam os dízimos de tudo que eles ganhavam. E negavam a fé, a justiça e a misericórdia de Deus. Irmãos e ouvintes, eu, o pregador desta mensagem, desafio a todos os líderes religiosos da face da terra, para eles me mostrarem um versículo na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Um versículo para que tenha base para se pagar dízimo mensalmente em dinheiro. O dízimo dos líderes religiosos é antibíblico e anticristão. Esta mensagem tem como objetivo esclarecer para os fiéis dizimistas que o Senhor Jesus Cristo nunca mandou os cristãos pagarem dízimos. O dízimo era na lei do sacerdote levítico. Somente os levitas tinham autoridade de receber os dízimos das 11 tribos de Israel. Se vocês que são fiéis dizimistas, procurem o seu líder e pergunte para ele se o seu líder é sacerdote levita. Se ele for sacerdote levita, podem pagar o dízimo para ele. Mas isso em cereais e não em dinheiro. Tem que ser em cereais, isso de ano em ano, porque o dízimo da lei era em cereais para sustento dos sacerdotes levitas, isso de ano em ano. Se o seu líder é sacerdote levita, é da tribo de Levi, e vocês são das 11 tribos de Israel, então paguem os dízimos. Porém, se o seu líder não é da tribo de Levi e nem é sacerdote, então não pague dízimo para o seu líder. Você está sendo enganado pelo seu líder, pagando um dízimo que não existe na graça do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Se o dízimo era na lei, não ficou nenhuma lei que o Senhor Jesus Cristo não cumprisse na dura cruz do Calvário. Quem disser que o dízimo não era na lei, não tem conhecimento das Escrituras Sagradas. Está escrito em Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos. Hebreus capítulo 7, versículo 9 está escrito: por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem recebe dízimo, pagou dízimos. Alguém já te explicou o que significa de Abraão até Levi? Não te explicaram ainda? Vou te explicar o que significa de Abraão até Levi. Abraão significa Gênesis. Levi significa Malaquias. Isso é, de Gênesis a Malaquias, a lei. A lei começou no livro do Gênesis, terminou no livro de Malaquias. Este é o significado de Abraão até Levi. Quem recebia dízimo, pagava dízimo. Porém, os líderes mentem para os seus fiéis, dizendo que o dízimo é uma devolução. Mas as Escrituras Sagradas diz que o dízimo era um pagamento e não uma devolução. Não tem nenhuma base bíblica para se devolver dízimos. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem recebe dízimo, pagou o dízimo. Se eu lhes perguntasse para você, Jesus Cristo mandou pagar dízimo? Se eu te perguntasse, Jesus Cristo mudou a lei em graça? Qual seria a sua resposta para mim? Jesus Cristo mudou a lei em graça. Isso está escrito em Hebreus 7, 11 e 12. Está escrito assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de se levantar outro sacerdote
pois mudando-se os sacerdócios, também se faz mudança da lei. Pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Porque a lei constituiu sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho de Deus perfeito para sempre. Então, meus queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o sacerdócio de Cristo é perfeito. Não é como o sacerdócio da lei. Então a lei foi mudada em graça, como está escrito em João 1, 16 e 17, que está escrito assim: porque nós recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça, porque a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. A partir de hoje que você ouviu esta mensagem, você não é mais inocente quanto ao pagamento do dízimo. Se você é um cristão, você nunca mais vai pagar dízimo para ninguém aqui na terra, ou nem vai pagar o dízimo da lei para o seu líder religioso. O dízimo é anticristão e antibíblico. Não tem na Bíblia o dízimo das religiões. Eu faço um desafio a todos os líderes religiosos da face da terra, para eles me mostrarem um versículo de Gênesis ao Apocalipse, para que eles tenham base para cobrar dízimo mensalmente em dinheiro dos seus fiéis. O dízimo das religiões não tem na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Paulo disse que se alguém viesse pregar outro evangelho, além do que ele tinha pregado, era anátema. Gálatas 1, 6 a 12. É lamentável de se dizer que este evangelho pregado pelas religiões para os seus fiéis sobre o dízimo é anátema, não tem nenhum préstimo, é um evangelho de maldição, porque não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. As religiões que obedecem à lei do dízimo está caída da graça de Cristo, está separada da graça de Cristo, conforme Gálatas 5, 1 a 4. As religiões que praticam a lei do dízimo estão em maldição, Gálatas 3, 10 a 13. Os praticantes da lei do dízimo estão anulando a morte do Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário, Gálatas 2, 19 a 21. Podemos dizer que os praticantes da lei do dízimo, se não se converterem ao Senhor Jesus Cristo, não vão se salvar, conforme Romanos 10, 1 a 4, Hebreus 5, 8 e 9. A salvação de Jesus Cristo é para todos que lhe obedecem. Irmãos e ouvintes, quem pratica a lei do dízimo está obedecendo ao Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta. Para os líderes religiosos que estão obedecendo a lei do dízimo, estão desobedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Eles obedecem a lei do dízimo por uma falsa interpretação que eles interpretam em Mateus 23, 23, dizendo os seus líderes religiosos que Jesus Cristo mandou pagar dízimo, porque está escrito em Mateus 23, 23, assim alegam eles. O Senhor Jesus Cristo estava mandando os escribas e os fariseus dar o dízimo e não se omitir a fé, a justiça e a misericórdia. Jesus Cristo disse: devieis fazer estas coisas, isso é, dar o dízimo, mas não se omitam a fé, a justiça e a misericórdia. Isso Jesus Cristo estava
dizendo para os escribas e os fariseus: se vocês são escribas e fariseus, continuem praticando a lei do dízimo e omitindo a fé no Senhor Jesus Cristo. Se vocês têm fé no Senhor Jesus Cristo, nunca mais vocês obedecem à lei do dízimo. Por quê? Quem pratica a lei do dízimo está em maldição. Por quê? A maldição da lei do dízimo foi cravada na dura cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para os irmãos entenderem que o Jesus das religiões não é o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. O Jesus Cristo das Escrituras Sagradas nunca mandou ninguém pagar dízimo aqui na terra para sustento de pastores que não querem trabalhar. Esta interpretação de Mateus 23, que Jesus Cristo mandou pagar dízimo, é carnal, antibíblica e anticristã. Jesus Cristo estava falando com os escribas e fariseus. Você não é escriba e nem fariseu, para dizer que Jesus Cristo estava falando com você, que você tinha que pagar dízimo. Agora, se você é fariseu ou escribas, então Jesus Cristo estava falando com você, mandando você pagar dízimo. E dizendo: ai de vocês, escribas fariseus, que dizimais as hortaliças do vosso quintal e se omitem de praticar o amor ao próximo. Já que vocês estão na lei, paguem os dízimos de tudo que vocês ganham. Mas não se omitam de praticar a justiça, o amor, a fé e a misericórdia de Deus para com o próximo. Vocês são fiéis nos dízimos e nas ofertas, mas negam uma esmola ao que te pede na porta de vocês. Diz o Senhor Jesus Cristo para os fiéis dizimistas: eu e meu Pai Celestial não temos nenhuma participação nos dízimos e ofertas que vocês entregam nas vossas igrejas aqui na terra. Diz o Senhor Jesus Cristo para os fiéis dizimistas: ai de vocês, fiéis dizimistas, que colocam a lei no lugar da minha graça, que colocam a maldição no lugar da bênção, que colocam a mentira no lugar da verdade, que colocam o erro no lugar do certo, que colocam Belial no lugar do Filho de Deus, que colocam o homem no lugar de Jesus Cristo nos púlpitos das vossas igrejas, que colocam os santos no inferno se não pagarem o dízimo para vocês. Vocês garantem um lugar nos céus a quem for fiel nos dízimos e nas ofertas. Fazem tudo isso e ainda batem no peito e dizem, como o fariseu da parábola de Lucas 18, 9 a 14, eu tenho um lugar garantido no céu, porque pago o dízimo de tudo quanto ganho, jejum 2 vezes na semana, não roubo a Deus nos dízimos e nas ofertas, não sou como os demais homens que não pagam os dízimos. Eu sou justo diante de Deus, porque não roubo a Deus nos dízimos e nas ofertas. Quem o Senhor Jesus Cristo justificou? O fariseu dizimista ou o publicano roubador de Deus, como assim dizia ele? Os fariseus do século 21 me condenam porque eu não pago o dízimo para os pastores dos fariseus. E por não pagar o dízimo para os pastores dos fariseus, somos roubadores de Deus, assim diz os líderes religiosos. O Senhor Jesus Cristo chamou os fariseus de cegos e guia de cegos. Não só uma vez, o chamou muitas vezes de cego e guia de cegos. Será que os fariseus do século 21 estão fazendo alguma diferença dos fariseus do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra? Não, 1000 vezes não. É os mesmos fariseus
de há quase 2000 anos passado. São cegos e guia de cegos. Somente um cego pode ler Mateus 23, 23 e dizer que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. Aconselho a todos os fariseus do século 21, se convertam ao Senhor Jesus Cristo, aceitando como seu único pastor da sua alma. Meditem em Mateus 23, 1 a 28. Não leia textos sem contextos, como vocês fazem com Mateus 23, 23. Vocês só lêem a parte B do versículo para dizer que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. Vocês têm que entenderem que o Senhor Jesus Cristo estava criticando os fariseus dizimistas. Não estava concordando com os fariseus dizimistas. Chamou os fariseus de hipócritas, porque pagavam os dízimos até da hortaliça do seu quintal, mas negavam o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé em Deus. Os irmãos e ouvintes estão ouvindo um atalaia de Deus no século 21, terceiro milênio. Não estamos inventando revelações falsas, nem brincando com a palavra de Deus. Estamos avisando o grande perigo que está correndo os religiosos da terra, que como cegos espiritualmente não entendem as escrituras sagradas nos seus originais. E os líderes religiosos entendem, se os líderes religiosos entendessem as escrituras sagradas nos seus originais, não pregavam para os seus fiéis que Jesus Cristo mandou pagar dízimo em Mateus 23, 23. Pagar dízimo na graça de Cristo Jesus é o mesmo que filtrar um mosquito e engolir um camelo, como está escrito em Mateus 23, 24. Texto sem contexto vira pretexto para as heresias de perdição. Para os amados irmãos e ouvintes entenderem as escrituras sagradas, tem que ter a guia do Espírito Santo. Sem a guia do Espírito Santo, os homens só entendem as escrituras errado, como entende em Mateus 23, 23, que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. Nós só encontramos nos evangelhos o Senhor Jesus Cristo falando sobre o dízimo 3 vezes. 2 vezes em Lucas e 1 vez em Mateus 23, 23. E a segunda é Lucas 11, 42, Lucas 18, 9 a 14. Mas em nenhuma destas vezes que o Senhor Jesus Cristo falou sobre o dízimo, não manda ninguém pagar dízimo, mas diz: ai de vós dizimistas. Quem quiser ficar entre os ais no dia do juízo final, continue na lei pagando dízimo para não roubarem ao seu Deus. Ninguém nesta terra pode roubar a Deus, ou ninguém pode roubar ao Deus vivo. Quem estiver roubando a Deus aqui na terra, não está roubando ao Deus vivo, está roubando ao Deus deste século, que precisa do teu dinheiro, meus irmãos. O meu Deus não precisa de dízimo de ninguém aqui da terra. Deus só precisa da nossa obediência à sua santa palavra aqui na terra. Já disse uma vez, 2 vezes e repito mais outra vez, eu desafio a todos os líderes religiosos da face da terra, para eles me mostrar um versículo nas Escrituras Sagradas, de Gênesis ao Apocalipse, que para se embasar o dízimo mensalmente em dinheiro, não existe nenhum versículo de Gênesis ao Apocalipse para se embasar e cobrar dízimo de ninguém aqui na terra mensalmente em dinheiro. O dízimo das religiões é antibíblico e anticristão. Mais uma vez eu faço um desafio, repito mais outra vez.
Desafio todos os líderes religiosos da face da terra para eles me mostrarem um versículo em Atos dos Apóstolos. Os cristãos primitivos, ou o cristianismo primitivo, cobrando o dízimo dos primitivos cristãos. Paulo disse para o seu cooperador Timóteo que se alguém não concordar com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, é um soberbo e de nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas, para a qual nasce inveja, porfia, disputa, de tudo quanto não presta. Veja 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 14. É lamentável estas religiões se dizer cristã e não obedecem à doutrina de Jesus Cristo aqui na terra. Irmãos e ouvintes, os religiosos se justificam que pagam os dízimos porque Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. E se vocês, dizimistas, fossem esclarecidos todas as verdades sobre o dízimo de Abraão, vocês nunca mais queriam pagar dízimo porque Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Vocês querem ouvir a verdade sobre o dízimo de Abraão? Para vocês dar o dízimo como Abraão deu a Melquisedeque, vocês têm que enfrentar uma guerra e matar os valentes para levar os seus bens como despojos e, quando chegar da guerra, tirar o dízimo dos despojos e dar para a sua religião. Abraão não deu dízimo dos seus bens, da sua fazenda, do seu gado, da sua colheita, de nada do que ele possuía. Abraão não deu nada de dízimo do que ele possuía. Abraão deu dízimo para Melquisedeque dos despojos que ele trazia da guerra, dos reis que ele tinha matado na guerra. Abraão fez isso uma vez, com bens alheios. Não ficou dando dízimo todos os anos, nem todos os meses, como fazem os dizimistas do século XXI, que dão mensalmente o dízimo para os seus fiéis, dizendo que Jesus Cristo mandou dar dízimo. Me mostre aonde Abraão deu o dízimo dos seus bens. A palavra despojo significa coisas adquiridas ilicitamente, coisas tomadas à força. Se os fiéis dizimistas querem ser fiéis dizimistas como Abraão, então saiam matando as pessoas e tomando seus bens, e depois vão dizimar para a sua religião. Assim vocês estão dizimando como Abraão dizimou para Melquisedeque. Veja, Gênesis 14, 18 a 20. Hebreus 7, 1 a 28. Aqui diz que Abraão deu o dízimo dos despojos que trazia da guerra, bem dos reis que ele tinha matado na guerra. Veja a inteligência dos fiéis dizimistas. Dizem que são dizimistas porque Melquisedeque é Jesus Cristo, e por isso eles dão o dízimo para Jesus Cristo. Melquisedeque não é Jesus Cristo. Melquisedeque era um rei de Salém, era um sacerdote de Salém. Se Melquisedeque era Jesus Cristo, e por que ele não morreu na dura cruz do Calvário? Quem foi que foi gerado no ventre de Maria? Foi Jesus Cristo ou foi Melquisedeque? Amados irmãos e ouvintes, vocês só vão entender o livro aos Hebreus se vocês lerem o livro todo. A base do livro aos Hebreus é o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é Melquisedeque, que necessidade havia de Jesus Cristo vir para fazer mudança da lei? Jesus Cristo mudou a lei em graça. Não existe mais lei, é graça sobre graça. Se Jesus Cristo fosse Melquisedeque, ele teria concordado com os escribas e fariseus, que eram dizimistas fiéis. Se Jesus Cristo fosse Melquisedeque, eu não teria criticado os escribas e os fariseus por causa do dízimo.
diz o Senhor Jesus Cristo para vocês dizimistas. Melquisedeque era da velha aliança, Jesus Cristo é da nova aliança. Quem dá o dízimo para os sacerdotes, Melquisedeque, está dando o dízimo para Melquisedeque e não para Jesus Cristo. Não confunda lei com graça. Não confunda a lei com a graça de Jesus Cristo. Se Deus bradasse dos céus hoje e dissesse para os habitantes da terra: eu entreguei todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de meu Filho Jesus Cristo, que os habitantes da terra obedeçam a tudo o que ele ensinou quando ele esteve nesta baixa terra e ficou escrito nas Escrituras Sagradas. Quem obedecer ao meu Filho Jesus Cristo, entra no meu reino, diz Deus para os dizimistas. Quem desobedecer ao meu Filho Jesus Cristo, não entra no meu reino celestial, diz Deus para os dizimistas. Deus não vai bradar dos céus com esta voz. Por quê? Ele já bradou esta voz e ficou escrito nas Escrituras Sagradas. Vejamos João 14:6, João 10, versículo 9, João 3, 34 a 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho e lhe obedece tem a salvação eterna. Quem, porém, não crê no Filho e nem lhe obedece, não terá a salvação eterna e nem o direito de entrar no reino de Deus. Mas a ira de Deus permanece sobre estas pessoas. Mateus 3, versículo 17, aqui se encontra a voz do próprio Deus bradando dos céus aqui para esta baixa terra, quando disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Lucas 9,35 diz outra vez a voz de Deus bradando dos céus aqui na terra: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. A nação religiosa está surda e cega, nem ouvem e nem vê o que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. Se as nações religiosas não se converterem ao Senhor Jesus Cristo, aceitando como único pastor das suas almas, naquele grande dia serão confundidos e envergonhados na presença do Senhor Jesus Cristo, o justo juiz, que vai julgar todas as nações com justiça justa. Irmãos e ouvintes, esta mensagem vem alertar os povos da terra para o grande dia que se aproxima e está bem perto. Estamos no vale da decisão hoje, para ouvir a voz de Deus. Obedeçam a tudo quanto estiver nas Escrituras Sagradas. Tudo que o meu Filho Jesus Cristo disse ficou escrito nas Escrituras Sagradas. Vocês obedeçam. O que não saiu da boca do meu Filho Jesus Cristo, diz Deus, vocês não obedeçam. Ele é quem vai salvar e é quem vai condenar vocês. Diz Deus para os religiosos da terra hoje: mentirosos não entram no meu reino. E nem quem apoia os mentirosos aqui na terra. Não existe uma mentira mais gravíssima aqui na terra que sai da boca dos religiosos, dos líderes religiosos, de que a mentira de pagar dízimo para não roubarem a Deus. Esta mentira não é grave, é gravíssima. E a mentira, para se tornar mais gravíssima ainda, eles usam o nome de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo mandou pagar dízimo, se baseando em uma falsa interpretação em Mateus 23, 23, dizendo que em Mateus 23, 23, Jesus Cristo mandou pagar o dízimo. A nação dizimista estão no vale da decisão hoje, para escolheres a lei ou a graça do Filho de Deus aqui na terra. Se querem ficar na lei, tem que pagar o dízimo da lei. Se querem ficar com a graça do Filho de Deus, não paguem. Não precisam pagar mais dízimo da lei. Está escrito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não precisamos de obedecer a sistemas religiosos, nem dogma de religião,
para irmos para o céu de glória. Está escrito que Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos profetas, Amós 3:7. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros, Isaías 44:26. Eu, Jesus Cristo, estou enviando o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas, Apocalipse 22:16. A nova aliança feita por Jesus Cristo está oculta para os religiosos do século XXI, que estão na lei do dízimo. Para que a nova aliança seja revelada para os religiosos que praticam a lei do dízimo, é preciso eles nascerem de novo. Se não nascerem de novo, não vão poder entrar no reino dos céus. Pela lei, é impossível entrar no reino dos céus. Somente pela graça de Cristo, Jesus, é possível entrar no reino dos céus. Não sabemos como os religiosos querem se apresentar no tribunal de Cristo Jesus, se opondo à doutrina de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A partir de hoje, que vocês ouviram esta mensagem de advertência sobre o dízimo da lei, fiquem cientes de uma coisa, que vocês ouviram nesta mensagem sobre o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 23:23, que ele nunca mandou pagar dízimo ali. Quem for fariseu, continue pagando dízimo para o seu Deus, mas fiquem cientes de uma coisa: este Deus que vocês estão pagando o dízimo não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está tendo participação no seu dízimo é o Deus deste século, não é o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. O Deus vivo jamais mandaria ninguém pagar dízimo para ele aqui na terra. Irmãos e ouvintes, aconselhamos aos nossos irmãos e ouvintes, leiam as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito Santo. Sem a guia do Espírito Santo, os religiosos entendem tudo errado, como entendem com Mateus 23:23, dizendo eles que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. Somente uma mente cauterizada pode entender que Jesus Cristo mandou pagar dízimo em Mateus 23:23. Este é o entendimento dos religiosos sobre Mateus 23:23, que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. Esta é uma raiz implantada na mente dos líderes religiosos da face da terra, que é quase impossível de arrancar. Esta raiz, predificada na mente dos líderes religiosos de toda a face da terra, esta raiz é aquela mesma raiz que Paulo falou em 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Isto é uma cobiça. Ensinar o pagamento do dízimo é uma avareza que não tem tamanho. Esta raiz da avareza enraizou no coração dos líderes religiosos da face da terra para eles não entenderem as palavras do Senhor Jesus Cristo. Todas estas palavras destes líderes religiosos já tinha sido profetizado por Paulo em 1 Timóteo 4:1-2, 2 Tessalonicenses 2:10-12. Esta doutrina do dízimo em dinheiro mensalmente é uma doutrina antibíblica. Podemos dizer que a doutrina do dízimo em dinheiro mensalmente é uma doutrina dos demônios. Quem não sabia vai ficar sabendo agora. Esta doutrina do dízimo em dinheiro mensalmente foi criada pelos protestantes, ou seja, pelo protestantismo dos anos 1517 para cá. Antes não existia essa doutrina do dízimo. Não se assuste do que você vai ouvir dizer que a doutrina do dízimo mensalmente em dinheiro é doutrina diabólica.
antibíblica e anticristã. Os demônios não querem que ninguém saiba destas verdades das Escrituras Sagradas. Toda e qualquer doutrina que não foi ensinada por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos é doutrina de demônios para enganar os povos da terra. Qual é melhor para os religiosos obedecer a doutrina do Senhor Jesus Cristo ou é obedecer a doutrina dos demônios? A obediência à doutrina do Senhor Jesus Cristo leva para o céu de glória. A obediência à doutrina dos demônios leva para o inferno de fogo ardente, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Quem duvidar de tudo o que está ouvindo nesta mensagem, vai contemplar bem de perto tudo o que está ouvindo da boca do atalaia de Deus. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Quem tinha vontade de ouvir uma explicação sobre Mateus 23, sobre o dízimo, Jesus Cristo estava falando com os escribas e fariseus, não era com os religiosos futuramente, que ainda ia surgir no futuro na terra. Era uma conversa pessoal de Jesus Cristo com os fariseus e com os escribas, que eram fiéis dizimistas, mas negavam a justiça, a fé e a misericórdia de Deus para com as pessoas. Com esta interpretação dos religiosos de Mateus 23, que Jesus Cristo mandou o paganismo, se descobre que as religiões são todas farisaicas e não são cristãs. Nenhuma religião cristã pratica a doutrina do dízimo, porque a doutrina do dízimo é anticristã e antibíblica. Não me diga que na Bíblia tem a doutrina do dízimo mensalmente em dinheiro, porque isso não é verdade, não existe. Se vocês religiosos me provar na Bíblia aonde se encontra escrito a doutrina do dízimo mensalmente em dinheiro, eu me retrato e fecho o meu canal no YouTube. É um desafio que eu fiz e continuo fazendo com todos os líderes religiosos de toda a face da terra que pratica a doutrina do dízimo mensalmente em dinheiro. Não seja o caso de ser preciso dizer, como Paulo disse para os Gálatas: tornei-me acaso vosso inimigo porque vos disse a verdade? Tudo que os irmãos e ouvintes estão acabando de ouvir nesta mensagem é uma mensagem revelada dos céus para os religiosos da terra, antes do toque da última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca, os religiosos têm uma chance de entrar no reino dos céus, se renunciarem à doutrina dos demônios, para seguir a doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Todos os líderes religiosos estão no vale da decisão para escolherem hoje Jesus Cristo ou os demônios. É o conselho revelado dos céus para todos os fiéis dizimistas de toda a face da terra. Se vocês pagavam dízimos para uma religião até hoje, a partir de hoje vocês estão sendo avisados sobre o dízimo em dinheiro mensalmente. Não se esqueça de tudo o que vocês ouviram nesta mensagem de advertência. É só uma advertência. Agora, depois vem a realidade de tudo que vocês ouviram nesta mensagem de advertência. Se eu perguntasse para os nossos ouvintes, o dízimo está na Bíblia? Eu lhes responderia que está na Bíblia, sim. Vocês então me dizem, você diz que o dízimo é antibíblico? Vocês não entenderam quando eu disse que o dízimo é antibíblico? O dízimo antibíblico que eu falei é o dízimo mensalmente em dinheiro. O dízimo da lei está na Bíblia, sim. Se vocês querem obedecer ao dízimo da lei, vocês têm que se tornarem agricultores para de ano em ano dizimarem
a vossa colheita, os rebanhos, mas isso de ano em ano, não é mensalmente em dinheiro, como fazem os líderes religiosos do século XXI, do terceiro milênio, que dizimam mensalmente os fiéis em dinheiro. Este dízimo mensalmente em dinheiro é antibíblico, não tem. Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a não ser que alguém me prove, com base na Bíblia, algum dos nossos antigos da lei pagando dízimo mensalmente em dinheiro. Se alguém não me provar na Bíblia este dízimo mensalmente em dinheiro, eu continuo dizendo, o dízimo das religiões é antibíblico e anticristão. Vocês sabem o que é cristão? O que é anticristão? Talvez o seu líder nunca falou para você o que é anticristão. Se eu lhe disser que o dízimo não faz parte de Cristo, você acredita? O dízimo é anticristão. Os cristãos nunca usaram a prática do dízimo. Os cristãos não praticaram nenhum dízimo ou não pagavam nenhum dízimo da lei. Imagine usar um dízimo mensalmente em dinheiro. Se os cristãos tivessem que usar a prática do dízimo, eles teriam usado a prática do dízimo da lei. E um dízimo, como os líderes religiosos usam, para arrecadar bens materiais para eles próprios, vou lhe mostrar dois povos que tem na terra. O povo da graça de Cristo e o povo da lei. Vejam estes dois povos no juízo final. Mateus 25, 31 a 46. Aqui estão os dois povos. Um povo à direita do Senhor Jesus Cristo e outro povo à esquerda do Senhor Jesus Cristo. À sua direita se encontra o povo da graça de Cristo. À esquerda se encontra o povo da lei, que eram fiéis dizimistas. Aqueles dois homens que estavam com Jesus Cristo no Calvário, um representa a lei e o outro representa a graça de Jesus Cristo. Veja Lucas 23, 33 a 43. Um ladrão estava à direita do Senhor Jesus Cristo e o outro ladrão estava à esquerda do Senhor Jesus Cristo. Com base em Mateus 25, 31 a 46, o ladrão da direita foi para o paraíso de Deus e o outro ladrão foi para o inferno, conforme Lucas 16, 19 a 31. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos mostra dois homens. Um morreu e foi para o inferno. O outro morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso. Isso é apenas uma parábola, uma advertência para os povos da terra. Não se lamentarem naquele grande dia, no juízo final, dizendo: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome, nós expulsamos demônio em Teu nome, nós fomos fiéis dizimistas, nunca Te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Que resposta dura do Senhor Jesus Cristo para estes infelizes que foram tão fiéis nos dízimos e nas ofertas. Veja Mateus 7, 21 a 23 e Mateus 25, 41 a 46. Jesus Cristo vai dizer para os tais que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Vão para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e os seus seguidores, ou seja, os seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna no céu de glória. Como atalaia de Deus, estamos avisando o grande perigo que está correndo os religiosos, que são fiéis dizimistas. Estamos advertindo os povos da terra para que, naquele dia, ninguém diga: eu nunca ouvi falar sobre isso, que pagar dízimo era maldição e iniquidade. Naquele dia, se vocês ouvirem o Senhor Jesus Cristo dizer: apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades, não pergunte para o nosso Senhor Jesus Cristo por que Ele está te chamando de malditos praticadores de iniquidades. Você foi avisado pelas Escrituras Sagradas. Vocês não deram crédito às Escrituras Sagradas como inspiração divinas. As Escrituras Sagradas
é o manual dos cristãos. Quem ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo, no juízo final, não vá culpar ninguém aqui na terra. O culpado foi você mesmo. Foi sua incredulidade que te condenou, que deixou de crer no Senhor Jesus Cristo para crer nos homens intitulados pastores que enganaram vocês aqui na terra. A culpa é somente sua, que deixou de crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Se você ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final, foi uma escolha própria, ou pode ter sido incentivada pelos seus líderes religiosos. Você deixou de crer na verdade para crer na mentira. Deixou de crer na graça do Filho de Deus para crer na lei de Moisés, ou seja, na lei que foi dada por Moisés, conforme está escrito em João 1, 16 e 17. O Senhor Jesus Cristo disse que a verdade é Ele, unicamente Ele. Fora dele não há outra verdade. E fora de Jesus Cristo, ninguém pode encontrar outra verdade na terra. Mas vocês escolheram a mentira dos homens e rejeitaram a verdade do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Aceitaram pagar 10% do seu salário, da sua renda, para a lei. Não quiseram a graça do Filho de Deus para se salvar gratuitamente. Não quiseram a salvação pela graça. Escolheram salvação pela lei. E pela lei nenhuma alma se salva. Gálatas 3 e 11. Antes da graça, se salvavam pela lei, porque a graça não tinha vindo a esta terra ainda. Mas depois que a graça veio, nenhuma alma se salva pela lei. Hoje é impossível alguém se salvar pela lei. Mas os religiosos querem se salvar pela lei do dízimo. Eles não entendem. Eles são ensinados pelos seus líderes religiosos que quem não obedecer à lei do dízimo não se salva. Isso é uma blasfêmia contra o sacrifício do Senhor Jesus Cristo que ele fez na dura cruz do Calvário. O castigo de quem blasfemar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo é pior do que o castigo da lei de Moisés. Veja Hebreus 10, 28 e 29. Não estou dizendo que vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Estou dizendo que vocês, dizimistas, blasfemam do sacrifício do Senhor Jesus Cristo que ele fez na dura cruz do Calvário. Se não quiser ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final, renuncie à lei do dízimo e peça perdão a Deus por ter passado a sua vida inteira aqui na terra blasfemando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo que ele fez na dura cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo está de braços abertos para te receber como filho. Se você lhe aceitar como único pastor da sua alma, Jesus Cristo é o fim da lei para salvar todos que lhe obedecem. Hebreus 5, 8, 9 e Romanos 10 e 4. Jesus Cristo veio para salvar todos que lhe obedecem. Como eu já falei, né, irmãos? É em Hebreus 5, 8, 9 e Romanos 10 e 4. Estamos ouvindo uma voz do céu, ou uma voz de anjo bradando dos céus. E a sua voz dos céus está dizendo para os povos da terra que vivem praticando a lei do dízimo: sai desta mentira do dízimo enquanto é tempo, enquanto a última trombeta não toca. Não deixem para amanhã, o dia é hoje, amanhã pode ser tarde demais. Leiam Apocalipse 18, 1 a 10, 2 Coríntios 6, 14 a 18, que está escrito lá: sai do meio deles, povo meu, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então este é o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.